Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Gol, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E hoje é o episódio 1, é o primeiro episódio, e para falar desse projeto, para falar do podcast, nós vamos conversar aqui com o diretor-presidente da Copego, Dr. Adner Nobre. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Graça. Tudo bom. Obrigado pelo convite, tá certo? E obrigado pela ideia também, né? Que é uma ideia que partiu da assessoria de marketing da Copego, a qual o Crasso participa também. Perfeito. E a gente comprou essa ideia porque acredita que vai ser um grande projeto aí da Copego. A gente iniciou, assim, todo o projeto ele não começa de agora, né? Sim. Já faz algum tempo que a gente vem conversando, amadurecendo a ideia desse podcast. E o que é que você acha que foi o ponto principal para a gente começar esse projeto? Já que hoje é o primeiro episódio, é um episódio de conversa para explicar o motivo do podcast, falar um pouco também dos projetos da Copego, mas nesse momento, o que é que você acha que foi o principal ponto para a gente dar início a esse projeto? Cara, eu acho que o principal ponto para esse projeto é que no planejamento, né, das ações da Copego desse ano de 2023, a gente quer focar muito, né, na nossa missão, que é valorizar, né, o nosso médico cooperado, valorizar o cooperativismo, impulsionar a carreira desses médicos. E pensando nisso, né, um dos nossos valores, que é a transparência, a gente viu que a comunicação, né, tá dentro daquele valor que a gente carrega, que é a transparência, né? E aí a gente começou a pensar em como a gente podia se comunicar melhor com os nossos cooperados, com a população de uma maneira geral. E esse modelo de podcast realmente é um modelo, né, bem inovador, né, onde a população tem gostado muito, e a gente acredita que com esse modelo a gente vai conseguir sim, né, atingir a população, atingir os cooperados com as informações que a gente quer passar, contribuir com a sociedade, com informações em saúde, enfim. Perfeito. A gente observa que dentro da cooperativa, lá na Copego, né, nós já estamos há algum tempo lá fazendo esse trabalho, existem muitas atividades na Copego que precisam ser mostradas, né? Que o cooperado, não só o cooperado, mas como a sociedade também tem o direito de saber o que é que acontece na Copego. Faço sempre a analogia de uma pérola dentro de uma ostra no fundo do mar. Ela não tem um valor, mas quando ela vai para a superfície e aparece, o valor dela é estimável, né? Então, eu acredito muito nessa questão dos valores, do que existe dentro da empresa, no caso da cooperativa, que a gente precisa realmente mostrar. Então, lembrando que esse podcast também é um canal de comunicação com o cooperado, mas também para a sociedade, né? O projeto, ele vai convidar os ginecologistas e obstetras que fazem parte da cooperativa e outros profissionais também para falar de assuntos de extrema importância para a população. Então, você acha que esse canal aproxima também o médico cooperado e vai aproximar também a população? Mas não tem nem dúvida, né? Porque a gente, apesar da Copego ter a sua atividade principal, né, que é ali no dia a dia, tá preenchendo plantões em unidades de saúde, né, tá fazendo o meio campo entre os planos de saúde e os médicos. A gente tem um potencial muito grande, né, de levar outros benefícios para a sociedade, como informação na área de saúde, com prestação de serviços mesmo, solidários, né, e a gente há alguns anos já vem fazendo isso, né, mas a gente precisa realmente estar se inovando todo o tempo. O jeito de se fazer as coisas mudam, né? Então, antigamente, talvez, né, no começo da Copego, em 1991, o canal de comunicação com a sociedade mais importante fosse o jornal escrito, né? As propagandas e as notícias vinham através de um jornal escrito. As mídias offline, as né, mídias, e hoje nós estamos aqui, né? Nesse modelo aqui do podcast, que eu particularmente eu acho fantástico, e acredito que a gente vai contribuir bastante com a sociedade, né, trazendo informações bem importantes. E é muito bom, né, doutor Adner, a empresa sair
do seu ambiente, né? Assim, sair das paredes ali que fazem a rotina, porque toda empresa tem sua rotina, a cooperativa é da mesma forma, como você falou, a cooperativa ela tem o seu trabalho já certo ali de plantões, de parcerias com hospitais, com o setor público e o apoio ao cooperado, mas hoje não pode ser mais isso, né? Hoje não pode ser só isso, né? A gente tem que ir para a sociedade. Isso faz parte, isso faz um diferencial dentro da empresa. E a Copego, ela vem pensando nisso em outros projetos também, né? O podcast que nós estamos começando hoje, e o objetivo desse primeiro episódio é esse, falar um pouco sobre o podcast, mas também nós temos outros projetos que a Copego trabalha para tentar trazer o cooperado, dar uma melhor condição de trabalho para o cooperado, e isso influencia diretamente na população, que o objetivo da Copego é ter profissionais que façam um atendimento ali de excelência para a população cearense. E quais são os outros projetos que a gente poderia elencar aqui nesse momento que faz uma diferença para o médico cooperado? A gente há alguns anos já vem com alguns projetos, né, puxado para esse lado social, como o próprio nome Copego Social, onde a gente faz doações, né, de alimentos para as instituições mais carentes, né, apoia outros projetos, né, com doação de alimentos. Inclusive, a gente, nesse mesmo projeto Copego Social, eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar isso, né, mas para esse ano a gente está com uma ideia diferente, né? Sim. Ao invés de, como a gente fazia tradicionalmente, quer entrar em contato com o cooperado, perguntar se ele queria doar o valor de uma consulta para que a gente pudesse ajudar uma instituição. A gente está uma ideia nova para 2023, já que a gente tem um CopLab, que é o nosso laboratório, e aí a gente vai tirar parte do lucro da Copego do CopLab para investir nesses projetos, nesses apoios a esses outros projetos sociais, né? Então, quanto mais o cooperado enviar exames para o CopLab, né? Quanto mais ele prestigiar o CopLab, certamente ele vai estar contribuindo também para que a Copeg e o CopLab possam estar, né, ajudando outros projetos. A gente também, ano passado, a gente fez o projeto Bem-Estar Cooperado, exatamente, né, onde a gente já buscava essas mídias sociais, hoje as redes sociais, para levar informação para a população. Foi um projeto também bem exitoso. A gente teve gravação de vários episódios do Bem-Estar Cooperado. E aqui nós estamos nesse projeto novo hoje, que eu acho que vai contribuir muito. A gente pensa muito lá dentro da Copego, Crasso, como é que a gente pode melhorar a nossa maneira de se comunicar, sabe? Com o cooperado, claro, né? E com a população. Como é que a gente passa as informações, como é que a gente passa para o cooperado, como é que a gente passa para a população o que vem acontecendo lá na Copeg e o que vem acontecendo na saúde, porque a saúde é muito dinâmica, né? Então, a verdade sobre o tratamento de uma doença no passado pode não ser a verdade hoje. O que a gente fazia há 5 anos atrás, certamente, né? Hoje pode ser completamente diferente. Então, eu acho que a gente tem essa missão, sim, de estar, né, mostrando para a população o que é que mudou, o que é adequado, né? E eu acho que a gente vai conseguir isso, atingir isso. A gente tem só uma troca no nome, porque o Bem-Estar Cooperado a gente trabalhou com os médicos cooperados nos plantões, que a gente ficou dando lanches, né, nos plantões. Sim. Esse era o projeto Bem-Estar Cooperado. Verdade. O projeto para a população foi o Dicas de Saúde da Mulher. Mesmo, era Dicas de Saúde. Exato. Dicas de Saúde da Mulher. Verdade. Né? O Dicas de Saúde da Mulher, que a gente tinha os médicos ginecologistas, que eles ficavam, que nós íamos no consultório dos médicos, e a gente, eles falavam sobre um assunto de relevância para a população. Isso a gente passou um período de 2021 com esse projeto. E agora a gente está com o podcast, que é também para convidar os médicos cooperados, né, nesse formato mais próximo da população, convidar o médico cooperado para vir aqui com a gente, para falar sobre a sua profissão, sobre o que ele trabalha, sobre um assunto, uma especialidade que ele tem, né? Então, você acha que isso vai
vai dar visibilidade para os nossos cooperados e, de uma certa forma, que é o nosso objetivo, ajudar a população cearense? Não, com certeza vai. E assim, eu percebo que dentro da Copego a gente tem um potencial muito grande. Eu acho que foi semana passada ou retrasada, eu fui apoiar uma ação social de Sim. uma outra cooperativa, e aí nas redes sociais pessoais minhas, a gente postei umas fotos, a gente ali no projeto social, e eu fiquei impressionado com a quantidade de colegas que ficaram dizendo, onde é? Da próxima vez que tiver eu quero ir, me convida, me leva. Então assim, a gente tem um potencial reprimido. Às vezes os nossos colegas, eles não sabem qual é o caminho para atingir aquele objetivo que ele quer, né? Aquela vontade dele de contribuir. Nós médicos, e aí eu vou falar pela categoria, a gente tem um Sim. potencial muito grande, né, em contribuir. Então, Sim. assim, eu acho que seria muito egoísmo a gente usar todo aquele nosso conhecimento que a gente tem para fazer atividades que tenham unicamente a finalidade se for remunerado, né? Sim, Então, sim. e eu percebo que isso é uma angústia de muitos colegas de não poder contribuir mais, mas eu acho que esse não contribuir mais vem muito por não saber qual caminho seguir. Então a Sim. Copego vem também nesse sentido de dar um sentido, né, nessas ações sociais para que o cooperado que tiver interesse, ele possa, né, contribuir. Eu acredito que mutos têm interesse. Muitos têm interesse É aí. interessante você tocar nesse ponto, o doutor Adner, porque ano passado a Copego o objetivo era uma instituição a cada mês, né? Na última semana de cada mês a Copego ia visitar uma instituição com a doação de alimentos e a gente sempre levava algum profissional, até mesmo da diretoria ou dos colaboradores da Copego para a instituição. E todos que iam participar saíam com um olhar diferente até da vida, né? Exato. Até da vida. Então, porque a gente vai em locais onde há uma precariedade e isso, de uma certa forma, faz a gente valorizar mais o que nós temos e ver como nós podemos ajudar também. Então, o objetivo do projeto, o Copeg Social, ele vai além realmente do que a cooperativa faz, com o objetivo de mostrar um outro lado de uma sociedade que nós podemos ajudar. E você falou muito bem que o médico, o profissional da medicina, os profissionais da área de saúde de uma maneira geral, eles têm muito a contribuir com isso. Eles têm muito a contribuir. E é muito importante que a Copego seja esse canal, né? É um canal onde, por muitas vezes, a pessoa não sabe como contribuir e tem uma empresa como a Copego que está pensando justamente nisso e dando essa oportunidade. Como agora você falou muito bem, dos exames que o CopLab recebe, vão ser um percentual, vai ser convertido em ajuda para essas instituições. Então, você acha que os ginecologistas e obstetras, que são os profissionais que a Copego atende, eles podem estar mais próximos da gente nesse projeto e eles vão se sentir mais... eles vão ter uma percepção diferente da vida caso eles participem com a gente presencialmente, não só contribuindo, mas presencialmente nesse projeto? Eu não tenho nem dúvida. Eu acho que você disse assim, as pessoas vão e todo mundo sai de lá com outra visão. Outra visão. Eu não vou nem falar de médico e de médico operador. Acho que é qualquer pessoa Isso. na sociedade que participa de um projeto social, eu acho muito pouco provável, vou me surpreender muito se essa pessoa sair de lá e disser eu não gostei ou eu não fiquei impactado. Eu nunca ouvi. Eu não quero Participo mais de alguns, isso. Eu não quero mais isso. Eu, particularmente, eu nunca ouvi. A gente sai sempre Então, querendo ir mais. a gente sai sempre querendo, vendo, né? Na verdade, eu digo muito, participando de alguns projetos sociais, que o projeto social ajuda mais a pessoa que está indo contribuir do que aquele que está sendo ajudado. Sabe? Principalmente, né, assim, pensando em mim, assim, eu acho que aquela pessoa me ajuda mais do que o que eu ajudo ela, porque ela me toca, ela me faz refletir que a vida não é só ali trabalhar, ganhar um dinheiro, gastar, ficar com as famílias e viver naquele mundo fechado, naquela bolha fechada da nossa casa, né? no automático na nossa casa. Então, eu vejo que tem muita gente que nunca participou dentro da Copeg, tem muito colega que nunca participou, assim como tem outros tantos que participam regularmente, não só de projetos da Copeg, mas obviamente fora da Copeg também.
Mas eu vejo que lá tem muitos que que nunca participaram, que têm curiosidade de participar e que eu tenho certeza que se participar, não vai mais deixar de ir, porque realmente é muito gratificante. E aí a gente também está dentro da nossa grade, né, de ações para esse ano de 2023, né? Não só apoiar outras ações sociais, mas também como ter ações sociais próprias da Copego. Da Copego, Né? sim. Então, sim. Muito em breve a gente vai estar anunciando isso, nós estamos organizando, né? Mas eu acredito que a gente vai ter muita força nessas ações. É bom a gente falar sobre isso, porque essa conversa que a gente está tendo, normalmente se tem no ambiente da Copego, né? Nas estratégias, nas reuniões de como vai ser o ano. E esse podcast, ele vai justamente todo episódio que nós chamarmos um médico, seja um médico operado, seja um profissional de outra área, nós vamos falar sobre o projeto Copego Social, né? E nós vamos convidar as pessoas que nos dão audiência para conhecer esse projeto, porque cabe a Copego, como eu falei, é um canal para unir pessoas que querem ajudar. Né? Então, a gente já tem isso de uma forma regular, como a gente fez no ano passado, de todo mês ir para uma instituição, escolher uma instituição. E vamos continuar fazendo. Vamos continuar fazendo, sim, esse ano do mesmo jeito, mas nós vamos ampliar isso, né? Vai ser uma forma de ampliar esse projeto para a gente atingir mais pessoas. E aí eu pego um pouco, voltando para a parte do podcast, da ideia que o nome, né? Tudo, como eu falei aqui no início, isso não começou de agora, não é um projeto que vamos começar hoje, não. Já teve muita conversa, muitas reuniões, debatemos muito de como seria, como a Copego iria oferecer esse podcast. E um dos pontos que nós tocamos foi a questão da gente não resumir apenas ao médico ginecologista obstetra. Sim. Apesar do nome até, você fala GO, né? Que remete GO, que é ginecologia obstetrícia, porque o oferecimento é da Copego, mas a ideia é da gente falar de uma maneira geral da área de saúde e bem-estar da população. Então nós vamos ter outros profissionais que a gente pode convidar para conversar aqui com a gente, não é isso? Perfeito. A ideia principal não é dar evidência para o médico cooperado. A ideia principal desse projeto aqui é levar a informação até a sociedade. Sim. Né? Então, e informação de saúde não vem através só do médico, ela vem através da enfermeira, da psicóloga, da fisioterapeuta, da assistente social, da fonoaudióloga. Então, a gente tem uma grade de... Até na área de direito também, né? Advogado, para falar da... Exato. A gente tem, né, dentro desse projeto, né, uma grade de assuntos que a gente quer abordar no decorrer do ano, e certamente para alguns assuntos, né, outras áreas da saúde às vezes exploram ela e têm um conhecimento maior do que o médico em si. Então, a gente vai sim convidar profissionais de outras áreas para participar desse projeto, né, para poder levar essa informação para a sociedade. Não tem outra ideia. A multidisciplinaridade está dentro dos hospitais, está dentro das clínicas, dos postos de saúde. Está na vida, né? Está na vida e vai estar dentro também do Fala Go, né? Do Fala Go, com certeza, porque entra mais a questão social também na Copego. Isso é muito bacana, dessa gestão de ver o olhar social. Porque quando você traz um profissional para falar de um determinado assunto, além, claro, de dar visibilidade para o profissional, que isso, vamos dizer, é uma consequência, mas o objetivo é que a população realmente, que a gente consiga, de uma certa forma, contribuir com os nossos conhecimentos para a população. Então, a gente trazer profissional da área de saúde mental, da área de saúde ginecológica ou da área de saúde, seja qual for a área, sempre tem alguém que precisa ouvir, né? Sim. Sempre tem alguém que precisa daquelas informações. Você pode salvar vidas apenas assistindo um podcast, porque você, daquela informação que você passou, a pessoa pode atentar para algum sintoma que ela tenha, para alguma característica de uma doença que ela não esteja ainda consciente, e aí procurar um profissional para que possa ser tratado e sim, evitar que a doença se agrave, né? A gente pode... Esse podcast, o objetivo dele é justamente esse. Pegar os profissionais que nós temos e tentar
de uma certa forma, contribuir para uma sociedade melhor, né, aqui no estado do Ceará e pelo Brasil, porque um podcast ele vai ser visto nacionalmente. Então, essa ideia tem tudo para dar certo. Informação é muito importante, né? Tu falou. Às vezes as pessoas têm um problema, né? E convivem com aquilo há tanto tempo que nem sabem que aquilo ali é um problema. Eu gosto de contar um exemplo de uma prima minha que ela foi no oftalmologista pela primeira vez aos 16 anos de idade. Aí ela passou a vida inteira estudando, entendeu? Crente que enxergava maravilhosamente bem. E no dia que foi, ela tinha 3 graus de miopia. No dia que ela botou um óculos no rosto, foi que ela percebeu o quanto ela enxergava ruim. Então, assim, para ela, aquilo ali era natural, era normal, ela enxergava bem. Ela só percebeu o quanto não enxergava bem no dia que botou o óculos. E dentro da ginecologia obstetrícia, eu vou vender meu jabá agora aqui, né? A gente tem muita situação parecida. Por exemplo, incontinência urinária, dor pélvica. Tem muitas mulheres que convivem perdendo urina, tem muitas mulheres que convivem com dor pélvica e acham que aquilo ali é normal, até porque ouvem de outras mulheres que é normal, ouve da mãe, ouve da avó, dor de mulher, aquela coisa toda, e que muitas vezes, por carência na informação, elas não procuram assistência, né? Então, às vezes... Elas pensam que é normal, talvez. E às vezes um episódio como esse, um podcast, né, que aborda o assunto, uma entrevista na televisão, na rádio, enfim, às vezes desperta uma pessoa dessa a procurar assistência, né? E melhorar a qualidade de vida. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão procurando outros meios de comunicação para poder se informar, né? E a gente tendo uma comunicação séria, que é esse o objetivo de passar informações, trazer profissionais capacitados para passar a informação correta, né? Passar a informação séria para que realmente a gente possa ajudar. Isso faz uma diferença. Isso aí, com certeza. A gente, hoje em dia, nós estamos, não sei se isso é bom ou ruim, mas a tecnologia, ela faz parte, ela é uma extensão, do nosso corpo hoje, né? Com os smartphones, com essa informação na palma da mão, que pode ser usada para coisas ruins, mas também para coisas boas, e o podcast, o objetivo dele é que alimente a internet, alimente esse meio virtual com informações de qualidade que possa realmente impactar na vida de alguém. E tu falou uma coisa que foi interessante aí agora, que é trazer informações verdadeiras, Verdadeiras, sim. E se tem uma coisa que eu me orgulho de dizer e bato no peito é dizer que realmente, né, os profissionais que a gente pensa em trazer, os profissionais que trabalham na Copego, se tem uma coisa que eles têm é qualificação técnica. Perfeito. Tá? Então, assim, não tenho dúvidas que a informação que sair daqui vai ser uma informação atualizada e verídica, né? Então, acho que também isso traz um pouco de garantia, né, para esse projeto que nós estamos criando aqui a partir de hoje. Podcast Fala Gol, primeiro episódio hoje de muitos que nós vamos ter. Isso sem sombra de dúvidas, doutor Adner. Agora eu acho que a gente poderia falar um pouco, falamos da Copego, mas algumas pessoas não... Quem está dentro da Copego, quem está na cooperativa, entende o que é uma cooperativa, né? Mas eu percebo que a população, de uma maneira geral, ela não tem esse conhecimento muito aprofundado. Ela não sabe exatamente a diferença de uma cooperativa para uma empresa. Para você, o cooperativismo, assim, já que você está nesse meio já do cooperativismo, junto na gestão de uma cooperativa, como você vê o cooperativismo hoje? Olha, eu posso dizer que hoje eu sou um defensor assim, desse modelo, sabe, de trabalho. Eu vejo a Copego, por exemplo, né? A Copego parece a casa da minha mãe para mim, porque olha, eu conheço colega que abandonou o emprego público. Eu conheço colega que já trabalhou em hospital privado e saiu, que já teve clínica privada e deixou de ter, mas eu não conheço nenhum que pediu para deixar de ser sócio de uma cooperativa, da Copego, por exemplo. Então, assim, eu vejo a Copego como uma casa da mãe da gente, né? Que por vezes, eu saio dela, vou ali trabalhar em outros cantos, mas de vez em quando, quando eu preciso dela, eu retorno e ela tá ali para me apoiar e para me defender. Então, é como um porto seguro. O bom filho a casa torna. Então é como um porto seguro. Eu percebo que tem muita essa movimentação. Eu tive uma oportunidade de trabalho fora da Copego, fui, por algum motivo, né, ou porque o trabalho concluiu, ou porque começou a não ficar satisfatório, aquela pessoa
vou já lá na Copego ver o que é que tem lá para mim, Pronto. né? E a gente está ali, né, com uma gama de serviços muito grande, né? E graças a Deus a Copego tem muitos contratos hoje, seja com entes privados e com entes públicos, para poder estar apoiando realmente o médico, né, a trabalhar. Para os recém-formados na área de ginecologia e obstetrícia, para os novos especialistas, eu acho que a Copego é a grande porta de entrada no trabalho, entendeu? Apesar de ter outras opções no mercado, a gente sabe que tem, mas dentro da Copego você se informa, você conhece a maior parte das opções de trabalho dentro da nossa área de ginecologia e obstetrícia. Eu, particularmente, através da Copego, eu dei plantões em hospitais municipais, estaduais. Eu fui atender em ônibus em outro município, pelo SESI. Eu, no meu consultório privado, eu utilizo a Copego. Então, assim, é impossível, eu acho impossível você dizer que lá dentro não tem uma coisa que você possa fazer. Então, assim, é uma grande porta de entrada no mercado de trabalho, né? Então, a gente sempre estimula que os nossos colegas, e não é porque a gente quer fazer a Copego crescer e dar lucro, porque nem é a missão de uma cooperativa lucrar. Se uma cooperativa estiver lucrando algo de errado, tem, né? Porque a missão da cooperativa é distribuir o máximo que ela puder, né, daquilo que entra entre os seus cooperados. Então, assim, a gente sempre orienta e indica para os nossos colegas ali que estão saindo das residências médicas, né? Como uma verdadeira boa porta de entrada. E não é nessa intenção de fazer a Copego lucrar, é porque para o médico, né, é um porto seguro. Como eu disse, as pessoas que estão há mais tempo, né, vão entender o que eu estou falando. Que a gente vem, trabalha na Copego, às vezes aparece uma oportunidade fora, eu vou lá, e essa oportunidade às vezes não dá certo, e eu volto e pego um trabalho pela cooperativa e por aí vai, e você, né, garante essa sua renda, né, essa sua receita. Poucos profissionais têm são abraçados assim, né? Assim, quando se formam, quando saem. O médico, ele termina a faculdade de medicina, vai se especializar, faz residência. São 2 ou 3 anos de residência. Na obstetrícia são 3 anos. 3 anos de residência. E é praticamente um ciclo natural ele se cooperar. Porque ele vai ter apoio de outros cooperados, de uma empresa que tem assessoria jurídica, que tem assessoria contábil, que pensa justamente no trabalho dele, para que ele apenas exerça a sua profissão. Isso é muito bom, né? Como eu acho que você fez uma analogia muito boa de falar que é como a casa da mãe da gente, né? Que é um local onde você se sente acolhido, porque essa é a realidade. É o cooperativismo, né? Os gestores da Copego são médicos cooperados, né? São ginecologistas que trabalham com profissionais e assessorias para dar esse conforto e essa segurança para o médico, não só para quem está se formando agora, né? Quem está indo para o mercado de trabalho, mas para quem já está lá há algum tempo, né? Não, é bem isso que você está falando mesmo, né? O modelo cooperativista, nós somos todos, digamos assim, quando a gente diz cooperado, para a população poder entender melhor, todos nós somos sócios da Copego, né? Então, todos nós temos o direito de opinar em cima das ações que a Copego, que a cooperativa vai tomar. Por exemplo, anteontem, eu acho, a gente estava numa reunião online, né, convidando todos os cooperados para poderem opinar a respeito de um projeto que a gente estava querendo seguir, entendeu? Então, a gente dá as pessoas, os cooperados, tem voz, as né? pessoas que trabalham pelaquela cooperativa, né, os médicos, eles têm voz, eles têm o direito ali de opinar. E tudo que entra dentro da cooperativa, e aí falando em receita financeira mesmo, né, ela é distribuída, né, pelos cooperados, né, entre aqueles entes cooperados. Então, é um modelo que particularmente eu acho bem agregador. Sim. A cooperativa de ginecologia obstetrícia ela foi fundada em 1991, né, por um grupo de 24 médicos que para a época, 91, né,
eram muitos, tá? Eram muitos obstetras. E ela foi fundada com o intuito de proteger o médico, né? E proteger porque quando um ente público ou privado tem um contrato individual com A, com B e com C, para aquele A, aquele B e aquele C, esses contratos são muito mais fragilizados, né? Então, o risco que você corre fechando um contrato individual, um risco de um pagamento em atraso, né, de não receber, enfim, de qualquer coisa, acaba se tornando muito maior Sim. do que você coletivamente, né, ter um contrato e trabalhar por aquela empresa. A gente acaba se sentindo mais seguro e sem contar que tem pessoas experientes que estão ali negociando aqueles contratos, controlando, né? Tem, como você mesmo falou, tem um apoio jurídico, contábil. É diferente de eu acabar de me formar e fechar um contrato direto com uma prefeitura municipal Sim. de não sei aonde que eu não sei. É uma burocracia tão Uma grande burocracia tão grande que a probabilidade, se aquela pessoa quiser, né, me passar a perna, vai ser muito mais fácil ela passar a perna no Adner do que ela passar a perna na na Copego, Copego, na com empresa certeza. que já tem uma experiência, que já vivenciou muita coisa. Então, fortalecer, né, esse modelo, né, também é fortalecer, né, a valorização da categoria da classe, seja ela cooperativa de ginecologia, seja ela cooperativa de anestesia, de cirurgia, de café, cooperativa de piscicultor, de cortador de cana, qualquer um. Quando as pessoas se juntam, né, com uma finalidade, né, Um objetivo em comum, comum, com né? um Sim. objetivo em comum, né, a probabilidade desse grupo, né, se dar bem é bem maior do que você fazer aquilo individualmente. É aquela frase bem clichê, né? Juntos somos mais fortes, né? Isso aí não tem no cooperativismo, isso é muito claro. Isso é a raiz, né? É a do raiz, cooperativismo. você sozinho, lutar sozinho, hoje mais do que nunca tá difícil. Então, e se você entra numa empresa como a Copego séria, e de 32 anos, né? Vai fazer 32 anos agora, em 2023, então... Quando a gente olha que a gente tem hoje quase 700 cooperados, né? Então, assim, uma época que uma começou coisa que com 24, começou com né? 24 e que não tinha nem sede própria, né? Era uma salinha dentro da SOCEG, que é a Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, né? E hoje, o que é a Copego, né? Tem uma sede própria, tem um laboratório próprio, conta com quase 700 cooperados, contratos em todas as frentes possíveis de trabalho médico, né? Seja público, privado, consultório, enfim. Planos de saúde, né? Plano de saúde. Então, é a prova, né, de que esse trabalho em conjunto, que essa união faz a dá força. certo, faz a força mesmo, né? O clichê aí clichê aparecendo. Que não tem como fugir dele. Mais de 700 cooperados, né? Quase 700. Quase 700 cooperados. Quase 700 cooperados e ativos, né? No ano passado, 500 e alguma coisa. Não sei o número exato, mas mais de 500 muito, cooperados. Né? De 24, você olhar em 30 anos, uma empresa crescer um percentual tão grande como a Copego, isso mostra a segurança, né, que os cooperados têm. Não é uma empresa que está caindo de paraquedas e tentando fazer algo que já existe. Não, é uma empresa que já tem uma história e um histórico de luta, de crescimento, de inovação. Isso que nós estamos fazendo aqui é inovação. É mostrar que é um dos nossos valores que está lá na nossa identidade organizacional, assim como a transparência, né, a inovação. Então a gente realmente sempre tem buscado, né, atingir, né, se comunicar melhor através da inovação, seja com aplicativo, com podcast, com redes sociais, enfim. Tem um publicitário, Walter Longo, que ele disse que a tecnologia está subindo de elevador e as empresas estão subindo de escada. Então a gente tem que pegar o elevador, né? Então a Copego ela percebe a importância disso. Claro, diante da realidade, né? Assim, cada um no seu segmento, mas a gente vem percebendo isso nas gestões que são médicos cooperados. Vale ressaltar também que os gestores, os diretores que estão na Copego são escolhidos pelos cooperados, né? É bem democrático, então são escolhidos pelos cooperados, de cooperado para cooperado. Né? Isso tem uma importância muito grande e a gente vem observando isso, que a busca pelo social, a busca pelo bem-estar do cooperado
E a busca pela inovação, de estar sempre antenado, porque mudar, como diz Mário Sérgio Cortella, mudar é complicado, mas acomodar é perecer, né? Então a gente tem que procurar mudar sempre, a Copego vem fazendo isso. Não, a gente se tem uma coisa que a gente não tem medo lá dentro é de mudar, né? Então, assim, a gente cria um projeto e se tiver dando certo, ótimo, vamos buscar melhorar, e se não tiver dando certo, vamos pensar em outra coisa, né? Mas a gente sempre está ali, né? Diuturnamente pensando em como melhorar, e se para melhorar precisar mudar completamente, a gente vai mudar completamente, não tem nem dúvida disso. Adnel, nessa nossa conversa eu percebo que esse primeiro podcast, que é um podcast de apresentação, né, não tem como não falar da Copego, né, porque sim. é quem está oferecendo o podcast, mas se tiver essa força e essa vontade que a Copego tem, se nós conseguirmos trazer para o podcast, aí daqui a 32 anos a gente vai estar aqui. Começamos naquele primeiro episódio, eu jovem ainda, bem jovem. Acho pouco provável que daqui a 32 anos exista o podcast. Eu acho que daqui a 32 anos já vai ser um outro modelo de comunicação. Na Lua, a gente vai estar na Lua falando. Todos nós. Rapaz, eu tava lendo um livro esses dias e uma informação que eu achei assim, interessante, me refletiu muito, né? Que o mundo hoje, ele muda tão rápido, né? Tão rápido, Sim. que para as pessoas que estão no nível médio hoje, né? Boa parte deles vão trabalhar em uma profissão que ainda nem existe. Isso. 60% vão trabalhar em uma profissão que ainda nem existe. Porque o cara está no nível médio hoje pensando o que é que eu vou ser da vida, e boa parte deles vão trabalhar numa coisa que nem existe. Não precisa nem se preocupar, né? Porque... Imagina que há 5 anos atrás a gente ia imaginar que ia estar aqui num ambiente desse, com uma conversa dessa. Uma conversa dessa que era totalmente monopolizado pelos meios de comunicação tradicional, exato, né? Então, hoje em dia, as pessoas conseguem fazer a sua própria audiência. É bem interessante e um pouco assustador também, né? Se a gente parar para pensar, porque como nós não conseguimos acompanhar de uma maneira assim, ao lado ali, porque vai mudando toda hora. Isso. Como você falou, vai mudando. E como você falou, esse primeiro episódio aqui, a gente está falando muito da Copego e falando muito para o cooperado dos projetos que a gente tem, né? Uhum. Mas que a ideia, né, a partir do próximo, né, é começar a falar, né, também, ou falar mais em temas relacionados à saúde para a população. Então, saúde, quando a gente começar a convidar os cooperados, né, a participar desse podcast, né, a gente vai convidar os cooperados para falar de assuntos relacionados à saúde ou assuntos que não estejam diretamente relacionados à saúde, mas que eles se sintam confortáveis e achem importante passar aquela informação para a população, né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Pois, Adner, eu acho que a mensagem está dada. Eu acho que a gente esse projeto, esse primeiro programa, como a gente falou, um programa de apresentação, mas com o intuito de convidar também os nossos cooperados a participar, os cooperados da Copego a participar desse podcast. Lembrando sempre que o objetivo é levar informação de qualidade para a população, e isso a Copego tem, os cooperados têm como oferecer. E, em contrapartida, também dá visibilidade para os cooperados da Copego. Então, gostaria que você convidasse os médicos cooperados a participar aqui desse projeto, que são eles que vão ser a base do Fala Gol. Lembrando que também nós vamos trazer outros profissionais de outras áreas, porque o nosso objetivo é amplo, né? Assim, ele é um objetivo mais amplo de trazer profissionais de todas as áreas, com o intuito de levar conhecimento na área de saúde e bem-estar à população. Então, convide aí os cooperados. E aí eu queria convidar os colegas realmente a participarem. Eu mesmo, é a primeira vez que eu participo de um podcast. E é tranquilo, né? Não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Assim, às vezes a gente, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de gravar vídeos, eu não gosto de redes sociais, de fazer vídeo para o Instagram, assim, completamente diferente, tá certo? Então, assim, é uma conversa bem informal, você não precisei estudar e preparar nada para estar aqui,
né? Então, assim, só acordei, me levantei, tomei meu café E vim vim para bater um cá papo, e vim bater um papo falar sobre aqui a como se Copeg. eu tivesse, né, É. conversa, né? Então, eu convido realmente, né, os nossos colegas, né, para participarem desse projeto, para ajudarem, né, a Copego a levar mais informação, informação de qualidade à população em geral. Quem tiver interesse, é só entrar em contato com um dos contatos da Copego, dizer que quer participar, sugerir um tema, se quiser, um tema que tenha um conhecimento maior, né? Para que a gente leve esse projeto para frente e que no ano que vem a gente esteja anunciando ele como um sucesso da Copeg do ano de 2023, como Sim. a gente hoje anunciou aqui O Copeg os projetos que sucesso. foram sucesso no ano de 2022. Então, pode se sentir à vontade, tá, de entrar em contato com a Copeg e participar, quem tiver interesse. Doutor Adner Nobre, muito obrigado pelo esse primeiro episódio. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Esse é o nosso objetivo, o objetivo da Copego, né? O primeiro de muitos. E queria que você deixasse uma mensagem final, tanto para os cooperados, para quem estiver nos assistindo. Como mensagem final, eu gostaria de dizer que o slogan da Copego, né? Que é cuidando para você cuidar. Então, essa é a nossa intenção. Essa é a nossa intenção, é cuidar do nosso cooperado para que ele possa cuidar bem da população. E com esse projeto é evidenciar que a gente sempre está, né, buscando melhorar os nossos canais de comunicação, seja para com o cooperado e seja para com a população. Então, muito obrigado pela iniciativa, como assessoria de marketing de comunicação da Copego, e eu acredito muito nesse projeto. Perfeito. Apesar muito obrigado. Para quem nos acompanhou, esse foi o nosso primeiro episódio, hashtag 1. Podcast Fala Gol, um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. Muito obrigado, saúde e paz para todos.